Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos novamente, nesta manhã, para orarmos juntos com os nossos irmãos encarnados, os irmãos desencarnados, rogando a Deus para todos nós a tua misericórdia, aos nossos sofrimentos morais e materiais. Mestre Jesus, nos abençoe em mais esse nosso bate-papo em torno do teu Evangelho. Que possamos, Senhor, a cada dia em nossas vidas na presente reencarnação, possamos louvar a Deus pela sua criação. Possamos ser humildes e brandos de coração. É o que rogamos, Senhor. E pedimos para que possamos passar com clareza os ensinamentos desta manhã. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. E obrigado por mais esta oportunidade de nada nos ter atrapalhado de estudar o teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Nos abençoe para que possamos cultivar no dia de hoje e aplicar durante as nossas atividades a paciência, a compreensão e o amor e a caridade material e moral. É o que nós pedimos, Senhor, para vencer os nossos obstáculos para a nossa felicidade, que é o orgulho, a inveja, os ciúmes, a prepotência. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, um bom dia a todos. E hoje nós vamos dar início no capítulo 7º do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 7º fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós sabemos que existe no termo popular pobre de espírito, são os ignorantes, é o sentido pejorativo, popularmente falando, né? Os homens desprezados de inteligência, os ignorantes, né? Pobre de espírito. Mas para Jesus, quando ele fala pobre de espírito, é para os humildes que terão o reino dos céus. Então ele fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles obterão o reino dos céus. Então, meus amigos, nós estamos sempre necessitando dos ensinos do Evangelho, colocando-os em prática, para tornarmos criaturas melhores, mais compreensivas, mais humanas, mais fraternas, e saber
através da habilidade em nossos relacionamentos, aplicando as virtudes que Jesus nos ensinou, a virtude da paciência, da concórdia, da compreensão, procurar se colocar no lugar do outro quando nós relacionamos com o nosso semelhante, ou quando vamos julgar o procedimento do nosso irmão em crescimento como nós precisamos colocar-nos no lugar do outro. E treinar a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que impede a nossa felicidade? O que impede o nosso crescimento moral, o nosso crescimento material? É o orgulho, é a prepotência, é a vaidade. O poder em cima dos nossos subordinados, exercer o poder em cima dos nossos familiares. Então, o poder, a prepotência, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, são doenças da alma em que batalhamos no nosso dia a dia para que possamos ser mais felizes quando somos humildes, como quando procuramos ser simples, como fala Jesus, bem-aventurados os pobres de espíritos, desenvolver a nossa inteligência, estudar. Hoje, com o advento aí da informática, da internet, nós temos tudo na mão para cada vez mais termos conhecimentos. Mas o que nós precisamos é ser humildes, nas nossas atitudes, nos nossos julgamentos. E é essa batalha que nós fazemos estudando o Evangelho. Então, nós vamos iniciar esse capítulo hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o primeiro subtítulo é: o que é preciso entender por pobre de espírito? Nós sabemos que é a humildade. Mas vamos ver o que os evangelistas falam. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3, está lá no Novo Testamento. Palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade. Então, nós vemos missionários realmente humildes e um grande exemplo, lendo as obras, lendo a vida de Chico Xavier, nós vemos que esse sim conseguiu ser humilde.
Então nós vamos nos esforçando, porque somos espíritos imperfeitos e temos as nossas fraquezas. Então, por isso que, estudando o Evangelho, nós vamos fazendo esse trabalho de vigilância para não dar expansão às nossas imperfeições. Mas também não podemos ter o desamor para conosco. Precisamos, sim, ver a vida desses missionários, ler a vida deles e, estudando o Evangelho e a doutrina espírita, nós vamos realmente ir exercitando para um dia sermos humildes. Então, nós temos exemplos de pessoas humildes que vieram para exercitar o altruísmo, o amor, a caridade para com o próximo. Citamos aí Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Chico Xavier e tantos outros missionários que vieram com a missão de exercitar a simplicidade, a humildade, Divaldo Pereira Franco, e tantos outros missionários anônimos. E nós sabemos o que precisamos mudar em nós para ter respeito para com os nossos semelhantes. Porque nós precisamos uns dos outros para crescermos moralmente e para crescermos materialmente. E justamente essas divergências que existem nos relacionamentos é que nos proporcionam o crescimento. Se passarmos por essas provas com resignação, com tolerância, com paciência, com obediência, porque não existe acaso. Tudo existe um porquê. Não há efeito sem causa. Se temos constantemente relacionamento com pessoas que nos desequilibram, é aí que Jesus fala: orai pelos seus inimigos. Perdoai-não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Aquele que te deixa desequilibrado, é esse que precisamos rogar a Deus forças para que eu tenha paciência, para que eu tenha tolerância, para que eu tenha respeito por aquela pessoa que está no meu meio e que nos causa dissabores. Então, a nossa missão aqui na Terra é viver e conseguir exercitar as virtudes que Jesus nos ensinou: a humildade, a fraternidade, a solidariedade. Mas são lutas que devemos fazer contra nós mesmos.
Porque é mais fácil nós expulsarmos do nosso meio pessoas que não nos agradam, que não compartilham com os nossos gostos, com os nossos afazeres. É mais fácil expulsar. Mas se está no nosso meio, tem um motivo. Se está na nossa família, existe um motivo. E aí, a prece nos ajuda muito a ter a tolerância, a paciência, a resignação, a obediência, as leis morais, as leis divinas e as leis materiais. Então, quando estivermos desequilibrados, o recurso é realmente a oração, a prece. E servir, mesmo atividades que não são remuneradas, como ajudar na casa, a mulher, os filhos, atividades domésticas. O importante é servir sempre. Aí nós vamos já investindo na vida futura. Porque Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o item 2 diz assim, a incredulidade se divertiu com esta máxima, os incrédulos. Como assim? Bem-aventurados os pobres de espíritos, que Jesus disse, que eles obterão o reino dos céus. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência. Os homens desprovidos de inteligência, os que não têm cultura, os ignorantes. Mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Não é? Então, o Evangelho está à nossa disposição há mais de 2000 anos. Então, é estudando, é lendo o Evangelho, estudando e procurando vencer os nossos obstáculos que impedem de sermos mais brandos e pacíficos. Então, é uma luta contra nós mesmos. E nós temos essa infraestrutura, que é a oração, que é o esforço que fazemos para procurarmos ser, cada dia que passa nossas vidas, procurar evitar as lamentações, evitar o julgamento, e procurar a ser mais solidários, mais fraternos,
e uns para com os outros. Esse é o Evangelho que nós temos aí, em nossa cabeceira, para, se possível, ler um trechinho todos os dias e meditar. Nós vamos, inclusive, ter saúde mental e corporal, procurando ser simples e humildes de coração. Porque aí nós vamos evitar o estresse. E o estresse, o nervosismo, nos dificulta o nosso crescimento. E seremos pessoas, quando não cuidamos dessa doença da alma, o orgulho, nós somos pessoas antipáticas, que fecham as portas para nós. Não é? Então, é isso que o Evangelho está a todo momento nos impulsionando para sermos criaturas melhores. Então, o parágrafo 1º desse subtítulo, o que é preciso entender por pobre de espírito. Então, nós já sabemos que é as pessoas simples e humildes de coração. Não é ser humilde, não é ser escravo. Não. Ser simples e humildes de coração. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente alta consideração de si mesmo e de sua superioridade. Os homens de inteligência, as pessoas bem-sucedidas materialmente, estimulam o orgulho. É o que está falando Kardec aqui, na explicação. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção, porque se envolve de uma tal maneira que aumenta o seu orgulho pela sua inteligência, pelo seu sucesso material, os grandes empreendimentos. Então esquece de investir nas coisas espirituais, que é o verdadeiro patrimônio que vamos usar quando desencarnarmos, quando o corpo morrer, o espírito reentrar ao plano espiritual. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Então é difícil, quando tudo corre bem, materialmente falando, nós queremos mais prazeres das coisas do mundo. E aí nós afastamos das coisas divinas. E é aí que Jesus fala
bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Porque dá mais valor às coisas espirituais, dá mais valor à nossa mudança de comportamento perante os nossos semelhantes. Do que os materialistas, os orgulhosos. Né? Então ele fala, então os orgulhosos têm dificuldade de ir até Deus, porque eles sabem muito. Né? Essa tendência a se crer acima de tudo, essa tendência a se crer acima de tudo, não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Tal é o seu apego pela matéria, pelo seu ser, pela sua inteligência. Então, ele se autoeleva e não dá tanta importância às coisas divinas. Né? Essa tendência de se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Não acredita? Né? Ou se consegue em admiti-la, se consentem em admitir Deus, né? Contestam-lhe um dos seus mais belos atributos. Se acredita em Deus, contestam um dos seus mais belos atributos. Sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. É o orgulhoso 100%. Então, eles podem até acreditar em Deus, mas não dá valor às coisas divinas, porque o ouro, o poder, impede de cuidar das coisas materiais, de uma coisa que precisamos, desenvolver os sentimentos. E quando a pessoa se esforça para ser humilde, ela já vê as virtudes no próximo. Ela é simples. Não é? Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, e se julgando aptos a tudo compreender. É orgulhoso, ele sabe tudo. Ele não aceita a opinião do outro. Isso torna-se as relações familiares, profissionais, difíceis. Não é? Então, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreende. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por
inapelável, né? Então, ele se autovaloriza, orgulhoso. Então, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal, esse julgando aptos a tudo compreender, ele sabe tudo. Então, ele menospreza os simples e humildes de coração. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Estão tão afastados das coisas divinas que não vai compreender. Isso é para os ignorantes, para os pobres que acreditam em Deus. Não é? Quando pronunciar o seu julgamento, tem-no por inapelável. Não é? Então, pessoal, nós vamos refletir nesse primeiro parágrafo, que é sobre nós procurarmos entender e procurar fazer uma força, a lição de casa hoje, para pensar melhor e ser humilde, ser pobre de espírito, para nós pensarmos. Porque não é de um dia para o outro que nós vamos vencer o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade. Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Então, o item 1, o item 2 e o primeiro parágrafo já deu para nós fazermos essa comparação e fazer uma autoanálise. Nossa, para procurar nos nossos relacionamentos familiares, na sociedade, no nosso profissionalismo, a procurar entender o que é a humildade, que é a simplicidade, que é aceitar as coisas como elas vêm, de modo simples, sem se autopromover. Ser humilde é aceitar a opinião dos outros, não aceitar, porque muitas vezes nós não concordamos com a opinião do outro, mas vamos ter um comportamento de humildade, de simplicidade. O orgulhoso está tentando colocar os seus pareceres, o humilde apenas olha, vai analisar e ele vai tomar as suas decisões, sem faltar com a caridade moral e material. Sem subestimar aqueles que estão abaixo da sua cultura,
dos seus conhecimentos, do seu profissionalismo. Então, meus amigos, vamos raciocinar, analisar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, e através da prece, orando, analisando, eu vou lutar contra essas minhas imperfeições e vou procurar a fazer um planejamento de vida, a me organizar, a estudar o Evangelho e tentar vivenciar. Não puxando o tapete do meu semelhante para me crescer. Aí eu não estou sendo humilde. Eu quero pisar no meu semelhante para me crescer. Crescer o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. Então, a melhor maneira de nós sermos humildes é realmente abrir uma guerra contra as nossas imperfeições, usando as ferramentas do Evangelho de Jesus e a oração. E vamos enfrentar o nosso dia a dia procurando a vivenciar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Meus amigos, para encerrar os trabalhinhos desta manhã, vamos juntos, agora, com um ato de humildade, porque para orar precisamos ser humildes. Vamos então, nessa corrente de amor, de união, vamos juntos, os espíritos encarnados, nossos amigos que assistem este nosso bate-papo, os amigos desencarnados, e vamos vibrar pela paz mundial. Deus é o comandante. E nós, então, oramos nesse momento pela paz mundial. Vibramos pela harmonia nas famílias. Para que haja cooperação, compreensão, na comunidade chamada lar. Porque o lar, a família, é uma
Deus permitiu a união desses elementos através dos laços consanguíneos para um ajudar o outro e transformar esses laços consanguíneos em laços espirituais, que é o amor. Nós rogamos, Senhor, a união das famílias. Vibramos para a nossa família. Para se estivermos ao ponto de explodir com um dos nossos familiares, possamos rogar a Deus forças para compreender o meu familiar e, ao invés de provocar os nossos familiares, de ser ociosos dentro do nosso lar, possamos fazer do nosso lar um tempo ter uma equipe coesa de que não é só para unir as atividades domésticas. Então, vibramos, Senhor, para a nossa família. Para conter os nossos impulsos inferiores. E vibramos, Senhor, por nós mesmos, para que possamos, nos nossos relacionamentos de hoje, exercitar as virtudes da paciência, do amor ao próximo, da compreensão, da solidariedade e da fraternidade. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. E vibramos também para os desencarnados que pedem prece. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Que todos os desencarnados também tenham o amparo do Pai. E precisamos orar, pedindo, para que possamos ser simples e humildes de coração. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito bem. Quero agradecer a atenção de todos e amanhã estaremos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho, segundo a doutrina dos Espíritos. Obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã.